Olá, pessoal! A Austrália é um lugar que todo viajante sonha em visitar. Afinal, além de ocupar praticamente um continente inteiro, este país tem uma natureza única. Lá você pode conhecer ecossistemas com florestas tropicais, desertos, rochas antigas e praias pitorescas, além da incrível beleza da Grande Barreira de Corais. Mas a Austrália também tem muitas outras coisas incríveis, das quais poucos ouviram falar. Quer saber quais são? Agora vamos contar tudo, vamos lá! Aranhas nos sapatos. Não é segredo que a Austrália tem muitas criaturas assustadoras e muito venenosas, como cobras e aranhas. Um dia, um usuário do Reddit postou uma foto na rede junto com a frase "É por isso que os australianos sempre checam seus sapatos antes de calçá-los". A imagem viralizou rapidamente e nos comentários as pessoas começaram a compartilhar fotos de encontros indesejados com essas assustadoras criaturas de 8 patas. A aranha teia de funil, que habita exclusivamente o território da Oceania, ganhou uma reputação particularmente indesejável. Isso porque, com a ajuda de suas patas fortes, ela é capaz de perfurar materiais densos, como o tecido do tênis, e fazer o seu refúgio lá. Mas isso não é tudo. O maior problema é que essas criaturas são incrivelmente venenosas, sendo os machos 6 vezes mais perigosos que as fêmeas. Mas por que as aranhas gostam tanto dos sapatos dos humanos? É simples. Nos meses de verão, o país fica insuportavelmente quente e por isso esses antrópodes fazem suas casas nos tênis aconchegantes. Eles são escuros, seguros e tranquilos. Durante os períodos de inundação, as aranhas podem se acomodar até nas copas das árvores, transformando-as em enormes casulos de teias. Mas não se preocupe, as coisas não são tão ruins quanto parecem. Desde 1979, nenhuma morte por veneno de aranha foi registrada na Austrália, se é que isso pode te tranquilizar. Festival do Elvis. O cantor americano Elvis Presley não é chamado de rei do rock por acaso. Mais de 50 anos se passaram desde sua morte e até hoje pessoas em todo o mundo ainda admiram seu talento e honram sua música. Nos Estados Unidos, por exemplo, todo mês de agosto é realizado um festival em memória desse cantor. Todo mês de agosto, milhares de fãs do Elvis se reúnem em sua pequena terra natal, a cidade de Memphis, para se encontrarem com outros fãs e prestarem homenagem à estrela pop. Mas não pense que o lendário artista só é lembrado lá. Na cidade australiana de Parques, por exemplo, tem um festival igualmente legal dedicado ao Elvis. Ele é famoso pelo grande número de sósias que participam dele. Em janeiro do ano que vem, o evento será realizado pela 29ª vez. A data do evento coincide com o aniversário do rei do rock. O festival é tão popular que muitos fãs inveterados reservam quartos de hotéis na cidade com vários anos de antecedência. Durante a semana, mais de 200 eventos diferentes acontecem no parque onde rola o festival. Exposições, feiras, desfiles e shows. Tudo começa em Sydney, de onde sai um trem do Elvis especial que vai até Parques. Ele é único, pois, juntamente com os passageiros, diversos sósias do cantor viajam até o destino. Além disso, os músicos tocam os principais hits por todo o caminho, é claro. A propósito, os mais talentosos deles têm a chance de ganhar uma viagem para a famosa Semana Elvis, aquela em Memphis. Coober Pedy. Você acha que isso aqui é um bunker para o caso de um desastre nuclear? Nada disso. Na verdade, as pessoas vivem aqui de forma voluntária 365 dias por ano. Estas imagens mostram Coober Pedy, uma verdadeira cidade subterrânea localizada no seco deserto australiano. Dentro desta cidade vivem mineiros e suas famílias. Ninguém os forçou a viver permanentemente sem luz solar. No entanto, nessas partes do mundo, as temperaturas são tão altas e a umidade é tão baixa que os próprios moradores optaram por estas casas tão diferentes. A principal vantagem é que a temperatura sob o solo é de pouco mais de 20 graus. Tem algo mais fácil que isso num calor desses? Além disso, nessas cavernas também é possível se esconder de tempestades de areia. E não se preocupe, as cavernas estão equipadas com tudo o que alguém pode precisar, da eletricidade ao saneamento básico. Obviamente que o problema do calor insuportável e dos 40 graus centígrados podem ser resolvidos com ar-condicionado, mas os habitantes de Coober Pedy
preferem viver a moda antiga. A cidade deve sua fundação a uma grande descoberta. Em 1915, incríveis jazigos de opala foram encontrados nesta região. Hoje em dia, a cidade é responsável por aproximadamente 90% da produção mundial dessa pedra. O nome Coober Pedy vem da língua dos aborígenes locais. Em seu dialeto, Kupa Piti significa toca do homem branco. Aqui existe um hotel, caso você tenha ficado com vontade de passar a noite em um lugar tão incomum. Tubarões na lagoa. Se você não está convencido de que a Austrália é um país de pessoas realmente destemidas, preste bastante atenção agora. Eles conseguiram transformar um jogo tranquilo como o golfe em uma missão extrema. Em um dos campos deste jogo, localizado na cidade de Loganholme, os donos decidiram adicionar um lago incomum. Cerca de uma dúzia de tubarões cabeça chata vivem nessas águas. Vale lembrar que essa é uma das espécies mais agressivas desse peixe. Mas estaríamos mentindo se dissermos que esses predadores foram parar lá por causa de uma ideia de proprietários imprudentes. Na verdade, esses tubarões foram encontrados no corpo d'água no final dos anos 90, quando foram trazidos para esta área pelas águas rápidas de uma grande enchente. Segundo os donos do clube de golfe, as bolas de golfe que caem lá quase nunca foram retiradas desde então. Imagine quantas delas já se acumularam ao longo dessas décadas. As pessoas que jogam no campo de golfe não reclamam. Eles dizem que é até divertido ver as barbatanas assustadoras de um tubarão de longe. E imagina só, sensações intensas e muita adrenalina. Atlantium. Em 1981, 3 adolescentes decidiram construir seu próprio país no seu quintal. Este poderia ser o começo de uma história fictícia sobre as aventuras de 3 jovens, mas a coisa é muito mais séria. A diversão inocente acabou se transformando em um país de verdade, e um dos amigos, chamado George Francis Cruikshank, se transformou no Imperador George II. Ele governa o Império Atlantium até hoje. Sim, é assim que o micropaís fundado pelos amigos é chamado. Esta comunidade incomum está localizada no estado australiano de Gales do Sul. Ao longo de sua história, o micropaís mudou várias vezes de um lugar para o outro. Desde 2008, a província de Aurora está localizada a sudoeste de Sydney. É seu território permanente. Sua área total é de cerca de 76 hectares, nos quais existem 4 distritos administrativos. Mas, em geral, no Império não há o conceito de território permanente. Acredita-se que ele exista onde seus habitantes estão. Agora, por exemplo, cerca de 3.000 habitantes de centenas de países se consideram cidadãos de Atlantium. Naturalmente, as terras dessa nação autoproclamada estão sob jurisdição australiana e nenhum país do mundo reconhece a soberania de Atlantium. Mas isso parece não preocupar os moradores daqui. Para manter relações bilaterais com o mundo exterior, eles até nomearam embaixadores peculiares entre os membros de sua comunidade. São justamente essas pessoas que representam os interesses da nação fictícia em outros países, incluindo Estados Unidos, Brasil, Itália e Suíça. A moeda usada pelos habitantes de Atlantium também é especial. Ela é emitida diretamente no território desse império. Gnomesville. Diga a verdade, você também tem um pouco de medo dos gnomos do jardim. Afinal, não é por acaso que eles são vistos com tanta frequência em filmes de terror variados. Se você não curte muito essas criaturas, é melhor não ir para a região da cidade australiana de Dardanup. Afinal, é lá que está o que é provavelmente a maior comunidade dessas criaturas estranhas no mundo. O mais interessante é que ninguém sabe exatamente como Gnomesville foi fundada. Alguns acreditam que um gnomo de jardim solitário foi abandonado aqui uma vez e pessoas de bom coração decidiram dar-lhe amigos. Outros dizem que as hordas de gnomos foram trazidas para cá por trabalhadores locais que decidiram construir um criativo campo de cricket com sua ajuda. Seja como for, em algum momento, cada vez mais gnomos começaram a surgir e a situação ficou fora de controle. Hoje em dia, existem cerca de 10.000 deles e esse número cresce a cada dia que passa. Uma moradora local decidiu brincar e fazer uma prisão especial para gnomos de jardim na cidade. Não se sabe exatamente do que essas pobres pessoinhas são acusadas, mas olhando de perto, essa vila parece muito assustadora. Isso, no entanto, não impede que turistas de todo o mundo venham até aqui todos os anos. Papai Noel no surf.
Todo mundo sabe que os australianos gostam de surfar e fazem isso em qualquer época do ano, afinal o clima do país permite. Aqui é costume pegar uma onda mesmo no Natal, uma data que a maioria das pessoas associa com o lar e uma ceia festiva. A típica véspera de Natal para muitos nesse país é assim: primeiro a família inteira dá um mergulho nas águas quentinhas do mar, depois almoçam frutos do mar frescos e só depois é que vão para casa abrir presentes e fazer a ceia. Talvez a mais interessante das tradições seja surfar com uma fantasia de Papai Noel. Na Austrália, isso se tornou um costume de longa data, embora não combine muito com a imagem que geralmente temos desse personagem. Em 2015, um grupo de surfistas australianos foi parar no livro Guinness dos Recordes com a maior aula de surf da história. Além disso, todos os alunos presentes estavam vestidos com as roupas vermelhas do bom velhinho do Polo Norte. No total havia mais de 300 deles. Na Austrália, eles até têm um selo postal que retrata um Papai Noel surfista. Cassius. Para quem está em busca de esportes radicais, a Austrália tem um parque inteiro com crocodilos. Ele se chama Marineland Melanesia e está localizado em Green Island. Aqui os visitantes podem ver de perto 50 crocodilos diferentes, mas um deles é especial. O nome desse predador é Cassius e em 2011 ele entrou para o livro Guinness dos Recordes como o maior crocodilo em cativeiro do mundo. O comprimento de seu corpo é de cerca de 5,5 metros. Seu peso supera 1 tonelada e sua idade é de mais de 110 anos. Antes de Cassius ir para a reserva, ele já era uma ameaça da selva. Em seu rosto e corpo ainda é possível ver traços de antigas lutas com outros animais. Além disso, este grandalhão atacou mais de uma vez barcos que passavam, mordendo seus motores externos. Hoje em dia, Cassius come exclusivamente carne crua de primeira e observa os visitantes através de uma resistente cerca. Bicho-pau australiano. Já dissemos que muitos animais incomuns vivem no continente australiano? Diferentes espécies desse inseto, no entanto, vivem em alguns outros países, mas aqui eles são particularmente comuns. Devido à sua aparência, os bichos-paus são frequentemente comparados com folhas. Alguns deles são de cor marrom e se escondem em árvores escuras, enquanto outros têm uma cor verde viva. É esse último tipo de bicho-pau que pode ser encontrado com mais frequência nas florestas australianas. Se este curioso inseto for incomodado, ele começará a balançar suavemente, simulando o movimento de uma folha ao vento. Se o inseto perceber que sua camuflagem foi descoberta, as suas patas, cobertas de espinhos afiados, entram em ação e atacam o inimigo. Ele também libera uma secreção de cheiro forte que assusta qualquer um imediatamente. Estátuas estranhas. E por último, deixamos talvez a coisa mais estranha da lista de hoje. Na Austrália existe o conceito de coisas grandes, que nada mais é que uma coleção de enormes esculturas espalhadas por todo o país. Na maioria das vezes, elas não estão relacionadas umas com as outras e não têm um profundo significado oculto. No entanto, elas atraem turistas e divertem os moradores locais. No total, existem cerca de 150 desses objetos e com o tempo eles se transformaram em um verdadeiro fenômeno. Hoje em dia, algumas pessoas fazem viagens exclusivamente para ver o maior número possível dessas esculturas e tirar fotos engraçadas com elas. Aqui, por exemplo, temos um pássaro cucaburra gigante, cujo piado é frequentemente usado para representar sons da selva em filmes e propagandas de televisão. O autor da escultura, é claro, não podia deixar isso passar batido e tentou recriar até o barulho desse pássaro incomum. Já na região do norte de Adelaide, eles decidiram construir um cavalo de brinquedo para uma criança gigante. A altura desta escultura chega aos 18 metros. Ela está localizada ao lado de uma loja de uma fábrica local de brinquedos de madeira. Pagando uma taxa, as pessoas podem até montar no pônei. É difícil imaginar uma campanha publicitária melhor que essa. Os australianos amam os frutos do mar, então eles simplesmente não podiam deixar o mundo dos frutos do mar de lado durante a construção de suas esculturas enormes. Em 1989, uma enorme estátua de um camarão foi erguida no território de West Ballina. Seu peso é de cerca de 40 toneladas e sua altura é de mais de 9 metros. E se em uma salada essa iguaria parece bastante inofensiva, com esse tamanho ela dá um pouco de medo. Esta aqui é simples, um enorme monumento a um abacaxi suculento localizado perto da cidade de Mumbai. O interessante é que essa instalação está localizada bem no meio de um parque de diversões local, o que traz aos proprietários
proprietários enormes lucros com turistas. Obviamente, não poderia faltar um koala na Austrália. Obviamente que há também uma estátua gigante deste animal. Este monumento de 14 metros é dedicado a um animal de verdade, um koala chamado Sam. Ele conseguiu sobreviver após sofrer queimaduras graves e ferimentos nos pulmões durante uns incêndios florestais. Este koala, que acabou morrendo, tornou-se um símbolo da luta para a preservação da vida selvagem em todo o mundo. Este outro representante gigante dos crustáceos assusta muito mais que o camarão. Essa lagosta se chama Larry e todos os anos centenas de turistas vêm à sua terra natal, Kingston, para tirar uma foto memorável com ela. A propósito, no Bob Esponja tem um personagem que é uma lagosta e tem exatamente o mesmo nome. E aqui nessa cidade os turistas vêm para admirar uma das maiores ovelhas do mundo. Sua altura é de 7 metros e o seu comprimento é de 15. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.